Olá, pessoal, eu sou Elias Awad e começa aqui o programa especial Saúde e Diagnóstico. Esta é uma série de programas para comemorar os 30 anos e apresentar as realizações da Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial, a CBDL, assim como trazer as grandes referências do mercado para analisar e trazer as novidades do segmento. Eu sou escritor, biógrafo, amo as histórias e sei da importância de se completar um ciclo de 30 anos e da dedicação e da luta empenhadas para conseguir tal conquista. Parabenizamos desde já o brilhante trabalho nesses primeiros 30 anos, nessas primeiras 3 décadas da CBDL, expressas neste livro aqui, olha, maravilhoso. O livro branco do Diagnóstico Laboratorial 2021-2022. Eu e a doutora Lúcia Awad comandaremos honrosamente a missão de apresentar o especial Saúde Diagnóstico. E hoje, como convidado muito especial, porque assim, na hora do primeiro programa, do primeiro convidado, foi unânime a escolha, Dr. Gonzalo Vecina Neto, nosso convidado, que é um dos principais médicos sanitaristas do Brasil, o professor Gonzalo Vecina Neto, ele é também fundador e ex-presidente da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, ex-secretário municipal de saúde de São Paulo, ex-secretário nacional da Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde, entre tantas outras atividades importantes exercidas. Doutor Gonzalo, olha, o senhor aqui foi escolhido, né, por unanimidade, então o senhor é o nosso padrinho do projeto. Tudo bem com o senhor? Estamos numa situação bastante difícil do Brasil, mas eu estou bem, eu espero também que vocês estejam bem, as pessoas que nos assistem também. Eu queria cumprimentar o Gouveia, eu sou um admirador do trabalho dele e acho que uma parte do trabalho que eu eventualmente tenha conseguido realizar de maneira adequada na criação da Anvisa se deveu ao apoio fundamental da iniciativa privada e de instituições como a CBDL. Devo muito a eles, a Anvisa deve, o Brasil deve. Esse processo de amadurecimento das relações entre empresas e o Estado no Brasil foi muito importante e a participação da CBDL foi um marco nessa questão. Portanto, é uma honra e um prazer estar aqui fazendo a comemoração dos 30 anos da CBDL. Perfeito. E como o senhor já introduziu o nosso presidente executivo, Carlos Eduardo Gouveia, vamos então à palavra do presidente. Olá. Em nome da CBDL, Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial, gostaria de saudar a todos vocês e convidá-los a assistir este e os próximos capítulos do especial Saúde e Diagnóstico. Esta série de eventos, na verdade, ela foi criada para celebrar os 30 anos da nossa entidade. Entidade que começou de forma pequena, singela, mas hoje é um dos grandes representantes do setor de saúde, neste mercado que traz aquele acesso ao diagnóstico que cada vez mais pode ajudar a salvar vidas, monitorar terapias e trazer uma melhor condição de vida para todos. Nesta primeira edição do especial Saúde e Diagnóstico, nada melhor do que começar com o Dr. Gonzalo Vecina Neto, primeiro presidente e fundador da Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, e grande parceiro da CBDL e de todo o setor de saúde, um dos nossos grandes guardiões dessa necessidade que temos de olhar sempre com a perspectiva da saúde do paciente, do olhar ao próximo, que todos nós temos. Aproveitem e participem, mandem suas sugestões, perguntas, que estaremos em breve respondendo sempre pelos nossos canais de contato. Sejam muito bem-vindos e aproveitem esta primeira edição. Doutor Vecina, uma história de 30 anos, né, como eu disse na abertura, ela é composta de muita entrega, muita dedicação, né, vencendo muitas lutas. Então, eu queria também, como o senhor já fez também na sua abertura, né, o senhor trouxesse alguns marcos que, para o senhor, são importantes nessa história de 30 anos da CBDL. Eu acho que um marco importante foi a regularização do mercado, né?
E a associação das empresas dessa área de diagnóstico laboratorial, as organizações que se apresentaram. Eu acho que a CBDL, junto com a Sociedade Brasileira de Patologia Clínica e a Sociedade Brasileira de Laboratórios Clínicos, né, foram muito importantes na construção de um mercado mais arranjado, né? Um mercado que, primeiro, respeita o conjunto de regras que garantem que a entrega dos exames que são realizados nos laboratórios sejam de qualidade e seguros, né? Essa é uma questão muito importante. A gente viu aqui, por exemplo, no início da pandemia, aquela correria por testes, etc. A CBDL foi fundamental para ajudar a Anvisa nessa tarefa de pacificar um pouco o mercado, porque havia uma demanda muito alta por testes de laboratório, que as pessoas não estavam perdidas, não sabiam o que fazer, como é que faz diagnóstico, esse teste é bom, aquele não é bom, sorológico, rápido, devagar, enfim, uma confusão. A CBDL foi importante, a presença da CBDL em lives, e também dos outros parceiros que eu mencionei, a SBAC e a SBPC, para levar ao público informação sobre o que estava acontecendo, levar aos cidadãos informação do que estava acontecendo. Então, também na construção do ambiente regulador, porque nós tivemos que... O Brasil não tinha boas regras para nenhuma área, e entre as quais está aí a área de diagnóstico laboratorial. Então, foi importante construir um arcabouço jurídico para que nós tivéssemos essas regras colocadas no mercado e permitíssemos que houvesse a revolução que nós tivemos no mercado nacional de diagnóstico laboratorial, né? Se você olha para o que era o Brasil pré-década de 90 e que é o Brasil hoje, década no novo milênio, na área de diagnóstico laboratorial, é impressionante a diferença do ponto de vista de oferta, do ponto de vista de preços e do ponto de vista de qualidade do que está sendo oferecido. O aparecimento dos grandes laboratórios com redes nacionais funcionando de uma forma diferente, criando grandes fábricas centralizadas, onde os exames coletados na periferia são executados com uma precisão milimétrica e com grande capacidade de garantir a qualidade e a fidedignidade dos resultados. É fantástico isso. Essas grandes redes mudaram o perfil da área de diagnóstico laboratorial no Brasil, né? E abaixaram os preços e permitiram que houvesse acesso. Quando você fala de exames laboratoriais pré-milênio, o SUS, a população do SUS não tinha acesso. Hoje, a maioria das cidades brasileiras contrata alguns desses laboratórios e com uma capacidade logística, que um grande problema de um país desse tamanho é a logística, né? Como é que você faz sair um pedido de exame lá do Acre para um sistema de laboratório? O que é corriqueiro, faz lá no Acre mesmo, mas tem muita coisa que não tem escala para você fazer, senão você precisa buscar escala para você ter uma oferta, um preço que seja adequado, né? Então, o mundo do laboratório, do diagnóstico laboratorial, foi transformado violentamente, e a CBDL, sem sombra de dúvida, participou dessa transformação. Perfeito. O senhor trouxe muito bem em relação à logística do país, né? Tanto que no início da pandemia, as vacinas que necessitavam de menores temperaturas, realmente se estudava como fazer chegar, né, nos extremos do nosso país. Vecina, o senhor disse também muito bem sobre as parcerias da CBDL. E a Anvisa, sem dúvida alguma, que o senhor, né, fundou e presidiu, é uma delas. E também completou 20 anos recentemente. Então, eu queria que o senhor falasse sobre essa parceria e também sobre a atuação da Anvisa.
Eu acho que a Anvisa ela veio para ajudar a você ter no mercado brasileiro uma oferta de todos os produtos que estão debaixo da regulação da Anvisa, é um mar de coisas, né? Nós temos interferência em quase 30% do PIB brasileiro. Um espaço regulado. O que é o espaço regulado? É um espaço em que o usuário é respeitado e você vai oferecer para o usuário 4 coisas fundamentais. Primeiro, segurança, é fundamental. Segundo, eficácia, aquilo que você está comprando produzirá o efeito esperado. Terceiro, qualidade, ou seja, homogeneidade no que está sendo oferecido, né? Então, e quarto, acesso. Há principalmente na área de medicamentos, onde a gente tem um mercado mais oligopolizado, é fundamental você ter algum nível de interferência do Estado para garantir que você continue tendo acesso. Então, existe o controle de preço. Os outros mercados são mercados menos oligopolizados e temos menos esse problema, embora eventualmente se possa ter pontualmente alguma coisa em relação a essa questão dos oligopólios, né? De qualquer maneira, o aparecimento da Anvisa regularizou, criando condições semelhantes para todos os players do mercado. E essas condições semelhantes para os players do mercado fez com que o mercado evoluísse, né? Hoje o mercado brasileiro é um mercado bastante moderno, evoluído, né? Então, temos capacidade de entrega no Brasil todo, seja através de distribuidores, seja através dos grandes fornecedores para os grandes consumidores, né? Há uma predominância de B2B, que é um instrumento importante e civilizatório de fazer compras e participar desse mercado, né? E para tudo isso foi muito importante a presença de um órgão regulador que pudesse ordem nisso. Fundamental também que esse órgão regulador tivesse alguma defesa para não ser capturado por vontades do mercado, né? Empresas, ou por políticos. E o fato de ser uma agência reguladora tem ajudado a Anvisa a se proteger desses interesses que são inconfessáveis que eventualmente ocorrem no mercado, né? Então, por exemplo, nessa questão que nós vimos agora das vacinas. Essa vacina, aprova essa, não aprova aquela. Ninguém ficou em dúvida se alguma aprovação tinha que ser feita ou tinha que não ser feita. A Anvisa veio a público, foi transparente de cabo a rabo e falou o que tinha que ser falado. Hoje há uma bastante homogeneidade nas opiniões sobre como foi a conduta da Anvisa nessa história, que virou uma história de briga política entre o governo federal e, por exemplo, o governo de São Paulo, no caso da Coronavac, porque o Instituto Butantan é do estado de São Paulo. E como o governo federal não foi atrás de vacina, o Instituto Butantan e a Fiocruz foram atrás de vacina. E depois, quem tem a obrigação legal de vacinar no Brasil, por uma lei federal de 1975, que instituiu o PNI, é o Ministério da Saúde. Então, a obrigação legal está escrita em lei. Os estados não podem fazer isso sem que o Ministério da Saúde autorize, né? E aí, então, tinha que ser feito através do Ministério da Saúde. Aí vem aquela história, compra, não compra, Coronavac, não Coronavac. Continua até hoje esse burburinho aí político, né? Mas a Anvisa escapou incólume. Por quê? Por causa dos seus servidores, que são fantásticos, servidores públicos, estáveis, por causa dos seus diretores, dos seus dirigentes, que se portaram de maneira muito correta no meio dessa crise, né? E entregaram para a população brasileira aquilo que está escrito na lei de criação da Anvisa de 1999, que é
segurança sanitária para consumo de produtos e serviços. Lógico que a segurança sanitária ela é garantida em um pedaço pela lei, mas no outro pedaço ela é garantida pelos players que estão no mercado, pelas empresas que produzem o produto utilizado nos laboratórios. E aí entra também a importância de você ter instituições que agreguem estes fornecedores, esses produtores, e que homogeneize a vontade desses produtores. Eu sempre fui um fã absoluto do associativismo. Um é um, muitos formam um feixe muito mais difícil de dobrar, de quebrar, e com muito maior capacidade de homogeneizar resultados, o que é muito bom para a sociedade, para os usuários e cidadãos. Perfeito. O senhor falou muito bem. Eu tive a honra de biografar, né, um dos principais cooperativistas do Brasil, doutor Haroldo Galassini, da Coama. Então, tanto o cooperativismo, o associativismo são muito importantes, né? Realmente é todo mundo empurrando a pedra, né, para o mesmo lado. Aí fica bem mais leve. E também o senhor registrou a aprovação das vacinas. Registro aqui a importância da CBDL na aprovação dos exames laboratoriais também, junto à Anvisa. Doutora Lúcia Wade e doutor Gonzalo Vecina Neto conosco. Então, doutor Gonçalo, a gente sabe que nesses últimos tempos, né, nesse ano de 2020, né, tivemos o desafio aí da Covid-19 e a CBDL participou muito ativamente da construção de políticas públicas para o acesso do diagnóstico in vitro em várias frentes, com grande representatividade internacional, visando trocar experiências, promovendo acesso a informações relacionadas ao diagnóstico de qualidade, discutindo as necessidades e tentando responder à demanda, né, da Covid-19, que realmente foi avassaladora, está ainda sendo para nós um grande desafio na saúde pública, e a CBDL ela tem esse papel importante de prover essas informações relacionadas ao diagnóstico laboratorial in vitro. E a gente sabe que o diagnóstico laboratorial in vitro é uma ferramenta valiosíssima, né, nesse momento de pandemia, principalmente para diagnosticar pacientes que apresentam a doença, daqueles que não apresentam, e todo mundo correu atrás de entender qual que seria a ferramenta mais adequada. Ninguém estava preparado para tantos desafios, daí a importância da CBDL nesse setor, trazendo as empresas, trazendo know-how, conhecimento, trocando informações, mas ainda temos muitos desafios, né, doutor Vecina, porque a gente sabe bem que o diagnóstico laboratorial in vitro, ele envolve insumos laboratoriais, reagentes, né, equipamentos, muitos destes muito caros, né? Principalmente agora, relacionado à pandemia, onde a gente tem que fazer sequenciamento genético para saber que variante né? Se estamos diante de uma variante nova, se é a mesma, se não é. Então, ainda temos muitos desafios, né? O que você pensa em relação a esse setor agora, para os próximos anos? O setor está em transformação, né? O aparecimento da automação laboratorial trouxe uma possibilidade de acesso muito grande, porque a automação cria escalas imensas e permite que os preços caiam, e com isso você aumenta o acesso. Então, essa foi uma coisa muito importante que aconteceu no mercado. Por outro lado, existe também... Estamos vivendo esse momento. Na verdade, ele é um momento que ainda não está bem digerido, né? Que é a questão dos point of care. E a presença de um novo player nesse mercado, que são as farmácias. Então, aí tem uma coisa que está mal digerida, porque os laboratórios clínicos, né, sejam os grandes, sejam os pequenos e médios, estão incomodados com o aparecimento do point of care e estão incomodados com um novo competidor no mercado. E é um novo competidor que está em todas as esquinas. Portanto,
a acessibilidade é muito grande. E as pessoas que querem, por exemplo, no meio dessa pandemia, saber, será que eu estou infectado? Posso ir visitar meus avós, etc. Né? Então, passa na farmácia, faz lá o teste rápido. Essa questão é uma questão em aberto, né? Mas não é a primeira vez que isso acontece na história da humanidade, de aparecer uma tecnologia, pode-se dizer, nesse caso, disruptiva, né? Pelo local, pela oportunidade de realização, pela facilidade do diagnóstico. Lógico que sempre sobra a questão da sensibilidade e da especificidade. Será que são tão sensíveis e tão específicos? Essa é uma responsabilidade importante da Anvisa, né? Olha, o quanto é específico e sensível, e aí é uma questão de comunicação com o cidadão. Olha, a probabilidade do falso positivo e do falso negativo é tanta, né? Eu quero saber se eu estou infectado ou não. Então, se der um falso positivo, eu não vou. Se der um falso negativo, eu vou e posso infectar os meus entes queridos. Será que a comunidade, a população, consegue entender que é mais importante que não tenha falso negativo, que o falso positivo não gostaria de ter, porque eu fui lá para saber se tinha ou não tinha, mas não existe 100%. Uhum. Então, se não tem o 100%, então, existem problemas que nós ainda temos que vencer. E a batalha da comunicação é uma das coisas mais importantes, porque a função desses exames é servir ao cidadão. E dentro dessa cadeia de servir, estão os associados da CBDL. E os prestadores de serviço, que podem ser laboratórios, e agora nasceu esse novo segmento que é a farmácia. Enfim, a experiência que a gente tem dessas soluções novas que aparecem é que o que é melhor não deve desaparecer, pelo contrário, deve se impor. Eu não tenho dúvida que o point of care, que essas soluções cada vez mais próximas de onde nós estamos, elas se imporão. Assim como a telemedicina, assim como outras oportunidades que nós estamos tendo, graças ao crescimento da importância da tecnologia da informação na nossa sociedade. Sem dúvida, né? Isso estamos vivendo isso, certo? Eu acho que a CBDL ela vem fazendo um trabalho muito importante, principalmente na regulamentação dos testes rápidos, né, do point of care, que eu acho que veio para ficar, né, doutor Vecina, porque a gente precisa testar a população em grande quantidade, de forma rápida, barata e que seja acessível a toda a população em qualquer lugar do Brasil. E não somente restrito a laboratórios, né, que conseguem ter um teste mais fidedigno. Então, eu acredito que o objetivo justamente é regulamentar esses testes rápidos, esses testes de point of care, para facilitar a testagem das pessoas, porque é extremamente importante um diagnóstico precoce, ainda mais na Covid-19. Então, quanto mais cedo você fizer o teste, mais rápido você consegue se tratar e não evoluir para a forma grave. Então, é um desafio enorme, né, doutor Vecina? É lógico que tem que ter balizas, né? Uhum. Existem resultados que são difíceis de serem interpretados. Então, aí tem que ter a intermediação de um profissional da saúde. Como é que essa intermediação se dará, né? Seja um médico, seja um farmacêutico, né? Essa questão que nós estávamos conversando aí, do falso positivo, falso negativo, como interpretar isso, né? Para que o cidadão não seja levado a incorrer
num erro. Então, acho que não é um problema simples, não está adequadamente resolvido, só mostramos que é bom, mas tem um caminho aí a ser construído. Claro que a importância, né, dos testes laboratoriais para detecção, ou, né, Deus queira ou não, né, do coronavírus, né, da pessoa estar infectada, mas também dos testes laboratoriais para medir o grau de imunidade, né, com a vacinação. Isso já está bem fundamentado, o senhor acredita, na cabeça das pessoas? Não está fundamentado nem entre os profissionais da saúde, entre os médicos. Há muita dúvida, né? Há muita dúvida porque há muita dúvida sobre a história da doença. De repente, você tinha um conhecimento que é, quando você tem sarampo, você nunca mais vai ter sarampo. Quando você tem Covid, você nunca mais vai ter Covid. Não é verdade. Era verdade na primeira onda. Depois a gama veio e trouxe a reincidência. A delta também traz reincidência. Então, você ter tido a doença não impede que você tenha de novo. Aparentemente vai ter uma doença menos grave, mas também não é certeza. Eu fui vacinado. A proteção da vacina parece que tanto quem teve a doença e produziu anticorpos e por isso se salvou, quanto quem foi vacinado e produziu anticorpos, ao longo do tempo, e nós não sabemos dizer quanto tempo cai a taxa de produção de anticorpos. Qual é a especificidade que os exames que estão no mercado têm para medir isso? Embora tenha gente que fale, não, o meu, calma. Nós estamos aprendendo a lidar com essa doença. Então, infelizmente, nós não temos boas respostas completas. Nós temos uma vivência, estamos tendo, né? E vamos ver como é que essa coisa caminha, né? Então, eu acho que para orientação individual é bastante limitado o arsenal de coisas que nós temos. Mas é o que temos. Quando a gente olha para populações, então, a realização dos RT-PCR, os LAMP, teste de anticorpos neutralizantes. Então, isso tudo são instrumentos que devem ser utilizados, mas sempre, ainda, com muito cuidado e esperando que a ciência continue a produzir resultados, produtos cada vez melhores, e a gente, ao longo dessa continuidade da pandemia, porque estamos muito longe de acabar a pandemia, apesar de vai ter jogo de futebol, vai estar aberto, não sei o quê, nós vamos passar um perrengue grande ainda pela frente. Até o final de setembro, infelizmente, nós vamos ter a terceira onda, como resultado da circulação da Delta, e vamos ver se a gente consegue aumentar, ampliar a cobertura vacinal e esperar que as novas variantes demorem mais tempo para surgir, né? Perfeito. Infelizmente, né, as projeções não são muito boas, né, doutor Vecina, que novas pandemias possam acontecer, novas variantes também podem aparecer, daí a necessidade desses testes de diagnóstico serem cada vez mais precisos, específicos e rápidos, né? Então, é um desafio enorme do setor, e eu acho que é importante ter essa colaboração internacional, essa troca de informações, né? Porque nós estamos na vigência da pandemia aprendendo com ela, como o senhor mesmo colocou, né, doutor Vecina? A gente não sabe quanto tempo as vacinas seguram a quantidade de anticorpos circulantes protetores, a gente não sabe se vai precisar de mais doses de vacina, a gente não sabe quais são os anticorpos e como são detectados da pessoa que está protegida. Então, são tantas perguntas ainda sem respostas, que é um setor que merece toda a atenção, né? Sim, sem dúvida. E temos que ir construindo as respostas, né? Por exemplo, já temos precisamos de terceira dose? Precisamos de terceira dose.
Vamos começar de novo com os velhos, e que inclui aí os profissionais de saúde, porque eles estão na linha de frente e também perderam eficácia da vacina, né? Então, São desafios. não estamos livres do Covid-19 e temos realmente a perspectiva de outras pandemias na medida em que o homem continuar pressionando os biomas. Então, quando eu pressiono um bioma, eu crio uma pressão ecológica que pode ocasionar um spillover, né? O que foi o que aconteceu com o SARS-CoV-2. Então, nós temos que estar preparados para a próxima pandemia, e isso o Brasil precisa aprender. Nesse sentido, como disse o Elias, nós temos que aprender a fazer sequenciamento. Não dá para fazer o que nós estamos fazendo hoje, que é muito pouco sequenciamento. Nós temos que aumentar a capacidade laboratorial, e sequenciamento não é uma coisa que se faça em farmácia. Sequenciamento ainda exige um laboratório especializado, com um ambiente adequado para você manipular proteína, DNA, no caso, né? Então, é material genético e, portanto, não pode haver contaminação. Um laboratório que manipula material genético é um laboratório de alta segurança. Então, temos que manter a nossa capacidade de ter os grandes laboratórios. É um pouco essa discussão. Quando vem o Point of Care, o Point of Care morde receita de quem está fazendo. Isso pode piorar as escalas de quem pode piorar as escalas. Como é que se adapta a isso? O mercado vai se adaptar, mas nós estamos vendo um choque que pode, espero que não tenha, mais consequências. E a necessidade de cada vez mais de técnicas mais sofisticadas, como sequenciamento, né, para poder detectar, inclusive, essas variantes, né, doutor Vecina? E aí a gente tem que estar se preparando para isso, fazer com que essas tecnologias se tornem rápidas e de fácil acesso, o que já é um grande desafio, né? Com certeza é um desafio. Agora, um desafio que a tecnologia tem vencido. Nós temos conseguido criar modelos de automação muito importantes, e esses modelos de automação são o principal responsável pelas alterações da produção em escala e pela possibilidade do aumento da acessibilidade dos cidadãos a esses recursos diagnósticos. Então, é fundamental que essa indústria continue operando e criando essas soluções que aumentam o acesso e melhoram o acesso da população a esse importante instrumento para fazer tratamento e diagnóstico de doenças, né? É muito importante registrar também que estamos vivendo, né, uma crise sanitária, como o senhor já anteviu, a ciência antevê a vinda de novas pandemias, mas nós temos um problema estrutural sanitário muito forte, muito pesado aqui no Brasil, né? Apesar dessa logística que o senhor já trouxe complicada do país, né, os exames laboratoriais podem ajudar como uma arma no combate a doenças sanitárias que a população está sujeita, e praticamente metade dela não tem acesso à estrutura sanitária? Não, com certeza. Veja, nós não estamos falando só de Covid-19, né? Nós estamos falando, além de outras doenças infecto-contagiosas, dengue, né? Dengue é uma doença importante, que também depende de diagnóstico laboratorial. A febre amarela, que está rondando a área urbana no Brasil por causa da domicilização do Aedes aegypti, a possibilidade da urbanização da febre amarela infelizmente, uma possibilidade real. Nós temos que estar muito atentos a isso para que ela não se urbanize, porque se urbanizar vai ser uma catástrofe. Nós temos medo da Covid-19, que tem uma letalidade relativamente baixa. A letalidade da febre amarela é alta, e aí nós vamos ver o que é bom para a tosse, né? Pegar uma cidade grande que urbanize a febre amarela será um desastre sanitário sem precedentes. Além disso, temos ainda circulação de Zika, chikungunya, né? A tuberculose, a AIDS,
tem um conjunto de doenças infecto-contagiosas importantes. Por outro lado, a capacidade de fazer diagnóstico de cânceres também está crescendo muito, né? Hoje nós já temos, estamos ainda no começo, mas biópsia líquida, né? Além da biópsia líquida, é uma coisa que está crescendo. Os exames na área de anatomopatologia realizados com tecnologia genética também estão evoluindo muito. Essa área da genética humana está cada vez mais oferecendo um espaço até de predição da predisposição para ter a doença, que pode evitar que você tenha a doença, como, por exemplo, a questão do câncer de mama, que saiu mais na frente nessa possibilidade, né? Foi muito discutido e falado por causa daquela artista que fez uma mastectomia bilateral por causa da probabilidade de 100% de ter câncer de mama, identificada através de exames genéticos. Então, o diagnóstico laboratorial tem um caminho imenso pela frente, tanto do ponto de vista das doenças infecto-contagiosas conhecidas, como do aparecimento de novas doenças, né? O Brasil demorou, após a chegada do vírus aqui, demorou 48 horas para fazer o sequenciamento do SARS-CoV-2. A professora Esther Sabino, do Instituto de Medicina Tropical, demorou 48 horas para fazer o sequenciamento. Os grandes laboratórios privados brasileiros desenvolveram testes de RT-PCR e a Fiocruz. Em questão de um mês e meio, todos os laboratórios já tinham seus testes de diagnóstico, que foram, ao longo desse ano passado e deste ano aqui, foram sendo aperfeiçoados e melhoraram muito na sua capacidade de fazer diagnóstico. Então, nós temos que ter ainda, né, muito a fazer na área de diagnóstico laboratorial. E temos que estar atento e induzir tanto laboratórios privados quanto laboratórios públicos a continuar participando dessa jornada de desenvolvimento de novos produtos para melhoria do diagnóstico no Brasil e no mundo, né? É possível fazer isso aqui, nós temos feito. Esses grandes laboratórios privados, os laboratórios públicos, têm demonstrado isso, mas isso também tem vindo muito de outros países, né? Essa é uma luta mundial, não é uma luta no Brasil, é uma luta mundial. E as publicações e as pesquisas sendo disseminadas pelo mundo todo faz com que a gente tenha acesso quase que imediato a essas novas descobertas e essas novas possibilidades diagnósticas, que podem indicar também possibilidades terapêuticas, né? Então, o mundo está passando por uma revolução nesse sentido bastante positiva. Esses testes genéticos, né, doutor Vecina, eles vêm ganhando cada vez mais notoriedade mundial. E hoje a medicina entende que é melhor a gente trabalhar com uma medicina preventiva, né, preditiva, e a biologia molecular, a identificação de genes, a metabolômica, a proteômica, ela oferece né, essa possibilidade. Sai mais barato a gente prevenir o indivíduo de uma doença do que tratar, né, doutor Vecina? Ainda tem muito caminho a andar, né? Mas hoje nós já estamos falando na medicina 4.0, a medicina de precisão. E essa medicina é fundamentalmente dependente de testes diagnósticos, e em particular desses que estão nessa área da genômica, né? Ainda tem muita promessa, mas já tem resultados, sem dúvida já tem resultados. Vamos ver como é que isso vai cada vez mais rapidamente evoluir, e nós vamos ver como é que nós vamos fazer para cada vez mais garantir acesso à população, né?
Isso é importante, garantir acesso à população. Não pode ser exclusivo, né? Não pode ser só de quem tem dinheiro. Tem que ser, tem que construir igualdade. O mundo foi feito para homens e mulheres e não para homens e mulheres ricos, né? É verdade. A força de trabalho está nas classes mais carentes, então ela realmente precisa ser olhada, né, com muita atenção. Doutor Vestini, é sempre maravilhoso recebê-lo, ouvi-lo, aprender com o senhor. E nesse encerramento, peço que o senhor deixe mais uma mensagem entre tantas que já nos transmitiu aqui. Bom, a grande mensagem, neste momento que nós estamos fazendo uma homenagem aí à CBDL, é o Carlos Gouveia, a luta dele por manter a CBDL ativa e prestando um relevantíssimo serviço à sociedade brasileira. Então, eu quero passar esse meu reconhecimento ao trabalho do Carlos Gouveia e também acho que é importante a gente reconhecer o trabalho que você, Elias e a Lúcia estão fazendo de comunicação para essa pandemia, né? Essa pandemia tem como um dos seus grandes obstáculos o acesso à informação de boa qualidade, informação correta, que combata as notícias falsas. Nesse sentido, eu quero parabenizar o trabalho de vocês, porque estão auxiliando a nossa sociedade a entender melhor o que está ocorrendo e também se proteger em relação ao que está ocorrendo. Eu agradeço muito a oportunidade de ter estado aqui com vocês e me coloco à disposição para quando vocês queiram reproduzir isso. Muito obrigado. Muito obrigado, doutor Vestini. A sua cadeira está reservada aqui, como sempre. Muito obrigado. Em nome do Carlos Eduardo Gouveia, presidente executivo da CBDL, agradecemos a participação do senhor. Então, portanto, doutor Gonzalo Vestina Neto participando aqui do especial Saúde Diagnóstico. Obrigado pela companhia, pela participação de todos vocês. CBDL Diagnóstico para a Vida. Tchau, pessoal. Valeu, obrigado.